Lá pra gente trocar aquela ideia. Não fiquem de fora dessa, galera. Comecem já a curtir o melhor da música brasileira na família Web Rádio. Olá, meu nome é. Enes, vamos cortar aqui porque. Tá me ouvindo, Enes? Estou te ouvindo Ah, perfeitamente. eu dei um pane aqui no primeiro bloco, viu, Enes? Então a gente Ah, ficou sem o primeiro bloco. Eu apertei acho que duas, três vezes aqui para tirar o comercial, que eu queria a vinheta ou da rádio, e acabei apertando Mas, Enes, nós estamos aí com o segundo bloco inteirinho, né? Dá o seu telefone, Enes, para a gente, por favor. é o 11 99995 5978. 11 99995 5978. No vídeo, então, nós estamos aí com o segundo bloco, né? Que o primeiro não deu para gravar. Eu mexi aqui e aconteceu. Mas na rádio nós estamos aí na íntegra, com a Neuza de Osasco, a Praia Grande também. Nós estamos com São Paulo Guarulhos, estamos aí com a Rosana Glandini da Praia Grande e Guarulhos também, Enes, certo? E qual é o tema, então? Abraço a todos, abraço a todos. Qual é o tema, Enes, então? Muito bem, na verdade, nós estamos dando prosseguimento ao tema vontade, né, Luiz? Nós já falamos aí no primeiro bloco sobre a Primeiro vontade. bloco, já falamos já falamos o que é a vontade, né? Que é aquela força, determinação que nós temos e que nos dá consciência de tudo mais que nós somos e fazemos. E falamos também dos processos mentais um pouquinho, que a nossa consciência nos dando clareza de qual é a nossa vontade, nós podemos, então, direcionar para aquilo que nós buscamos, conforme as necessidades que nós temos e assim por diante, né? Mas vontade sempre está ligada às emoções, né? Porque, na verdade, se a consciência, se a vontade é o que nós queremos fazer, as emoções é o como nós vamos fazer. Dando um exemplo, se eu estou com muita vontade de comer uma feijoada, por exemplo, nesse frio, né? A vontade, a consciência do que eu gosto da feijoada faz com que a minha vontade me dirija para um lugar almoçar onde tenha feijoada. Agora, esse é o que eu quero fazer com a minha vontade. Mas o como é que é. Eu posso, além de comer muito ou pouco, eu também posso ser muito mais, posso escolher. Eu vou comer uma feijoada neste lugar ou no outro, ou eu vou comer uma feijoada mais cara ou mais barata, eu vou comer com pressa ou sem pressa, Ou eu vou e comer assim uma por diante. feijoada se eu tiver vontade. Isso, mas eu estou falando que a vontade já é o quê? Ah, e pode ser também que eu não vá comer a feijoada porque eu não estou com vontade de feijoada, né? Então, percebe? A vontade é sempre o que eu quero fazer. Agora, a nossa inteligência, a nossa consciência, ela nos dá a maneira, o como eu vou fazer, eu vou exercitar a minha vontade. É que você falou livre-arbítrio, não é? Não foi? Exatamente, a capacidade que eu tenho, tendo consciência, a capacidade que eu tenho de escolher, de fazer escolhas, de preferências, de desejos e assim por diante, né? Então, as emoções desempenham um papel profundo na maneira como a vontade se manifesta. Os sentimentos como desejo, frustração, satisfação, né, motivação e assim por diante, que fazem a maneira como nós exercemos a nossa vontade, né? A vontade é muito mais do que uma escolha, né? Ela também, ela é intensificada pelas nossas emoções.
ela se torna mais intensa ou menos intensa conforme as nossas emoções. E é o nosso estado, a nossa condição psicológica, daí a ligação com a psicologia, que analisa as nossas emoções e nos levam para um lado ou para outro, né? Permitindo, então, que a nossa consciência e a nossa vontade, além de se ligar aos processos mentais, ela se liga também às emoções com que nós estamos buscando realizar as nossas vontades, né? Então, percebe como é complexo esse fenômeno da vontade. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, né? É um conjunto de coisas. É um conjunto que inclui capacidade mental, inclui os princípios e valores que formam a nossa competência, a nossa consciência, a nossa vontade, a maneira como a nossa vontade vem sendo esclarecida pelo nosso autoconhecimento, né? Como a nossa vontade está a serviço das nossas emoções. Então, se somos pessoas de uma certa personalidade voltada para um lado das coisas, para compreensão, colaboração, é, empatia, né? É, boa vontade, educação, etc., etc., né? Nós temos, então, o nosso autoconhecimento voltado para esse lado, né? Se somos pessoas muito mais complicadas, muito mais negativas, muito mais indisciplinadas, nós vamos para outro lado da questão. E é por isso que nesses componentes todos, né, da nossa vontade, da maneira como ela é exercida e praticada, né? O Luiz, o Luiz falou um pouco disso, ou perguntou a respeito disso, que a disciplina, a autodisciplina. Por que a autodisciplina? Porque cada um sabe e tem ideia, e tem consciência de como funciona a disciplina dentro de si mesmo, como a disciplina de cada um das pessoas funciona, né? Cada um deve ter consciência minimamente de como é a sua disciplina. Ah, eu sou disciplinado para levantar cedo. Ah, eu sou indisciplinado para levantar cedo. Eu sou disciplinado para cumprir horários. Ah, eu sou indisciplinado para cumprir horários. Eu sou indisciplinado para colaborar. Eu sou disciplinado para colaborar e assim por diante. Isto, esse disciplinado e indisciplinado é exatamente a consciência de disciplina que cada um tem dependendo do grau de autoconhecimento. E aí vem uma outra coisa bastante complicadinha, que é a seguinte: quando a pessoa diz, ah, não, eu precisando eu faço. E alguém que está perto dele, que conhece ele um pouquinho, diz assim, ah, o que você está falando não é bem verdade. Por quê? Porque nem sempre você faz isto ou aquilo, né? Ou, por exemplo, quando a mãe chama a atenção de um filho, dizendo assim, você não cumpriu o que você prometeu, por exemplo, né? É uma mãe falando com um filho cuja disciplina ainda está sendo formada. Então, no caso das crianças, né, de acordo com a personalidade de cada uma, que já se mostra, que já se manifesta, nós temos uma maneira de ver a disciplina sendo formada, sendo moldada, sendo desenvolvida. E é esta disciplina que vai permanecer no adulto, né? O adulto que é tido como alguém
capaz, alguém que tem domínio da sua vontade, que tem domínio dos seus costumes, dos seus compromissos, da sua maneira de interagir com as pessoas com as quais ele convive, é uma pessoa disciplinada, né? A pessoa que a pessoa que não é disciplinada tem uma série de comportamentos que nos falam exatamente a respeito da indisciplina, ou fala a respeito daquilo que nós muitas vezes não podemos esperar ou não devemos esperar, né? Porque nós já temos uma ideia daquele jeito daquela pessoa que nem sempre é, assume os compromissos para o exercício do seu comportamento, né? E dessa maneira, cada pessoa, de acordo com a maneira como pratica a sua vontade e a sua disciplina, quer dizer, a sua disciplina dentro tomando conta da sua vontade, a sua disciplina orientando a sua vontade, né? A sua disciplina fazendo da nossa vontade uma vontade educada, uma vontade temperada, uma vontade equilibrada, né? Vai ser, na verdade, o grande segredo da convivência com as demais pessoas. E é isso que importa muito a respeito do exercício da nossa vontade. As relações que nós temos com as pessoas, uns com os outros, né, são profundamente afetadas pela vontade, né? A nossa capacidade de se comprometer com outra pessoa, de cumprir os compromissos, de agir conforme um relacionamento saudável, equilibrado, ponderado, harmonioso, e assim por diante, né? A psicologia investiga exatamente como a vontade influencia, e a psicologia permite nós examinarmos a influência da vontade nas relações humanas, né? Incluindo capacidades de desculpar, de cooperar, de resolver conflitos e assim por diante, né? Dessa forma, o exercício da vontade de maneira harmoniosa, de maneira equilibrada, de maneira disciplinada, vai fazer com que isto se reflita na qualidade das relações humanas que nós construímos na convivência de todo dia, né? Dessa forma, nós vamos ter consciência e vamos ter clareza da qualidade das relações. Imagine você a influência da vontade na relação com os amigos, na relação com os colegas, na relação do trabalho, na relação, em especial, na relação da vida Na a dois, família, né, Elias? em Na conjunto. família, né? E na família por excelência, né? A família conta com um benefício e uma complicação. Por quê? Já tivemos chance de conversar aqui sobre a questão que a família, ela permite, ao longo do tempo, ela vai permitindo uma certa familiaridade, uma certa liberdade de ideias, de pensamentos. Em geral, nós temos mais facilidade para expressar em família aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós não gostamos e assim por diante. Então, esta liberdade nos dá uma autonomia que às vezes pode dificultar a maneira de nós vivermos em família, né? E pode dificultar a qualidade da nossa vontade em família. Por outro lado, se formos atentos, disciplinados, conscientes da nossa vontade, nós vamos, então, exatamente trazer para a nossa convivência familiar
uma qualidade muito melhor de relacionamento, né? Então, a família é uma espécie de reduto exatamente onde as melhores características da personalidade podem se revelar e contribuir para uma vida harmoniosa e feliz. Assim como exatamente pela liberdade que a convivência familiar permite, pode resultar numa convivência das mais desastrosas, é, por causa exatamente da familiaridade e por causa exatamente da intimidade. Vejam que praticamente todos os nossos comportamentos são como faca de dois cortes, ou como se fala, espada de dois gumes, né? De dois cortes. Por quê? Porque tudo pode ser do lado bom e do lado mal, do lado negativo e do lado positivo, do lado otimista e do lado pessimista, do lado em que a intimidade permita harmonia, do lado também que a intimidade permita desarmonia, e assim por diante. Então, não é de se estranhar que a convivência em família pode ser um lugar onde se tenha os grandes exemplos de harmonia, as grandes expressões de afeto e de boa convivência, como a família também pode ser o lugar onde se tem os piores comportamentos, os piores, as piores maneiras de desarmonia e de não convivência positiva, né? Dessa forma, nós podemos ver que a nossa vontade, dirigida pela nossa maneira de ser, né? Pela consciência que nós temos das coisas, nos possibilitam alegrias ou tristezas, felicidades ou infelicidades. Alguém pode estar pensando, mas então como é que nós ficamos? Eu tenho consciência, a consciência conduz à vontade, e a vontade às vezes vai para o lado ruim, para o lado negativo? Sim, isso acontece, porque aí existe uma outra coisa que é da, o caráter da pessoa. E também no caráter nós temos a personalidade da pessoa, né? Características de personalidade mais positivas, mais saudáveis, né? Mais disciplinadas, mais respeitadoras, vão exatamente possibilitar melhores tempos de convivência, né? As personalidades que desde logo são indisciplinadas, irritadas, desalinhadas com aquilo que nós podemos praticar de bem no meio social, fazem muitas vezes de uma personalidade em desarmonia com o meio em que ele vive. Agora, isso tudo, né, essas capacidades, esse amadurecimento da nossa consciência, que nos dá uma qualidade da nossa vontade, eles vão sendo educados, moldados, vão sendo lapidados pela nossa maneira de ser criado, de se educar e assim por diante. De modo que, quando somos adultos, tenhamos já bastante desenvolvida o exercício da nossa vontade. E aí vai se refletir o quê? Na nossa vida social, na nossa vida entre amigos, entre colegas, na situação de trabalho, na maneira como nós realizamos os nossos objetivos e na maneira como nós conseguimos as nossas conquistas nas nossas vidas. Então é isso, um pouquinho, um painel bem rápido a respeito do estudo da vontade nas nossas maneiras de ser. Diga, Luiz. Olha, eu estou com vontade que você fala mais um pouquinho aí. Vai acender hoje, Enéas? Vai acender hoje, normalmente? Normalmente, Luiz. Normalmente, até que hora que você atende durante a semana? Luiz, geralmente até às 8, né? Raramente
Às vezes acontece da gente passar desse limite, né? Ah, tá. Mas já no fim disso já começa a não ser tão produtivo, né, Luiz? Ah, sim. É. À Enéas, noite, à noite é, bate o, à noite bate o cansaço, né? é. Depois do Enéas, dia todo e tal. tá, então, o tema, você que está nos ouvindo vendo e nos ouvindo aí pelo YouTube, nós tivemos um problema técnico na primeira parte, mas na segunda parte nós estamos aqui gravadinho, bonitinho, que nós vamos mandar para o YouTube aí para vocês, tá bom? O Enéas vai passar o telefone aí, né, Enéas, para se você quiser que o Enéas atenda vocês também, né? Né, Enéas? Qual é o telefone? É o 011 999955978. Como, 011 999955978. como tem aquele lá, né? Se você quiser uma particularidade com o psicólogo Enéas, uma particularidade, né? Tiver a vontade aí, precisar, é só ligar para o Enéas aí, né? Tá normal, né, Enéas? Atendendo normal. Vai dar uma descansada e vai atendendo. Graças aos céus. Agora está chegando a hora do almoço, né, Luiz? É. Ô, Enéas, você vai voltar ainda esse mês, viu? Ainda, né, Luiz? É, ainda você volta. É Hoje é 24. 20. Você volta o- 24. Isso, hoje é 17, ainda temos o 24, né? Na É. terça-feira próxima. Então eu te aconselho, para o YouTube não tem nada a ver que eu vou falar, né? Porque nós estamos aqui nesse dia 17, sendo gravado para o YouTube. Em breve, Enéas Canhadas vai estar fazendo ao vivo, né? Ontem eu já conversei com o pessoal, estará no YouTube ao vivo. Enéas fazendo o programa ao vivo, viu, gente? Então, nós estamos hoje, dia 17 de junho, né? Sim, sim. Fazendo aí voltar, né? O Enéas volta dia 24. Certo, meu A amigo? próxima terça-feira, Na Luiz, se Deus próxima quiser. terça-feira. Vamos ver se até. Por causa do feriado vai atrapalhar. Feriado e as férias aqui, né? Porque quando a gente está de férias, a TI, a manutenção, fica correndo, né? Nos colégios. É pra... Correndo, sim, É, sim, sim. Atender as demandas aí, para quando isso. voltarem as aulas, está tudo em ordem, né? Meu amigo Enéas, obrigado, Muito tá? bem, obrigado a você, obrigado a todos. O convite para que estejam com a gente no próximo Psicologia em Casa, que vai ser dia 24 na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Obrigado, Enéas. Grande abraço, Luiz. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.